Capítulo 2. A lei foi cumprida. Lembro-me de ter sido convidado há alguns anos atrás para falar em uma convenção, quando um dos palestrantes se levantou e seguiu em direção ao púlpito para pregar. Ele disse aos ouvintes com imensa convicção em sua voz: o maior chamado em suas vidas é para suas famílias. A multidão amou aquilo, e o auditório inteiro aplaudiu e aclamou em concordância. Na sessão seguinte, o outro palestrante se levantou e declarou com ardente paixão nos olhos que o maior chamado em sua vida é para missões. Desta vez, a multidão foi à loucura e pelo auditório inteiro ressoaram gritos de amém. Então chegou a minha vez de pregar e eu orei: Deus, eles esgotaram todos os maiores chamados. Dê alguma coisa para mim. E quando me levantei, o Senhor colocou algo em meu coração e eu compartilhei. O maior chamado em sua vida é ser um adorador. Repare, muito tempo depois de todas as missões terem sido cumpridas na terra e muito tempo depois que as famílias estiverem unidas no céu, nós ainda continuaremos adorando nosso lindo Salvador, Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por você e por mim, e o faremos por toda a eternidade. Tudo tem a ver com Jesus, tudo tem a ver com a sua obra consumada. Quanto mais você apreciar a obra consumada de Jesus e tudo o que Ele fez para que você reine em vida, mais você adorará e glorificará a Ele. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus para contemplar mais de sua obra consumada. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João 1,17, NVI. Você já notou que a verdade está do lado da graça e não da lei? Observe também que a lei foi dada. Isso implica senso de distância. Em contraste, a graça veio. A graça é pessoal e veio como uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A lei é pesada, fria e impessoal. Você não pode ter um relacionamento com 2 pedaços de pedra. Mas a graça é gentil e calorosa. A graça não é um ensinamento ou doutrina. A graça é uma pessoa e você pode ter um relacionamento com uma pessoa. Deus não está interessado em mera obediência e submissão. Ele é um Deus de amor e anseia por ter um relacionamento íntimo com você. Isso é o que torna o cristianismo único. Muitos dos sistemas de crença do mundo são governados por códigos morais, regras e lei. Mas o cristianismo não tem nada a ver com essas coisas. Ele tem a ver com ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus veio, morreu de uma morte cruel na cruz e pagou a dívida de pecado com a sua vida. E então você e eu podemos reinar em vida hoje. Seu sacrifício na cruz fala de relacionamento. Jesus veio para reconciliar o homem pecador com o Deus Santo. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é feito santo, justo pelo seu sangue, de uma vez por todas. E você pode entrar ousadamente na presença do Poderoso. Deus, sem qualquer culpa, condenação ou expectativa de punição. Por causa da cruz, o preço do pecado foi pago, o julgamento foi executado, a ira decorrente do pecado foi esgotada. O véu foi rasgado e o caminho para a intimidade com Deus foi aberto. O pecado não pode mais impedir você de entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus removeu todos os vestígios dos nossos pecados. O nosso Deus
veio, morreu uma morte cruel na cruz e pagou toda a dívida de pecado com sua vida. E assim você e eu podemos reinar em vida hoje. Jesus cumpriu a lei. No momento em que você coloca a lei de Moisés entre você e Deus novamente, você está negando a obra consumada de Jesus. Pois se a justiça puder advir da lei, então Cristo morreu em vão. O cristianismo não pode ser reduzido a uma lista impessoal de faça e não faça. A morte de Jesus cumpriu as justas exigências da lei da antiga aliança. A palavra de Deus nos diz que o escrito de dívida foi pregado na cruz. Jesus veio para cumprir as exigências da lei em nosso lugar. Portanto, o caminho para Deus agora está aberto. Aleluia. Pastor Prince, você está dizendo que não estamos mais debaixo da lei, mas o próprio Jesus disse que ele não veio para abolir a lei. É exatamente isso, meu amigo. Mas você tem de mencionar por completo o que Jesus disse. Ele disse: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Jesus não varreu a lei para debaixo do tapete. Ele veio cumprir perfeitamente cada exigência da lei em nosso lugar. Tudo o que éramos incapazes de fazer, ele fez em nosso lugar. Então, através de Jesus, a lei foi cumprida. Quando você quitar totalmente sua dívida no banco pelo financiamento de sua casa, meu conselho é que pare de depositar dinheiro para as parcelas mensalmente, porque a dívida já foi quitada. Se o banco enviar uma carta exigindo mais pagamentos de sua parte, tudo o que você tem de fazer é apresentar o documento de quitação da casa. De igual modo, a dívida que você e eu tínhamos para com a lei já foi quitada por nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Quando o diabo vem acusar você com a lei e lhe mostra o quão rápido você caiu e falhou, tudo o que você precisa fazer é apontar para o pagamento que Jesus fez na cruz. Cristo é o nosso documento de quitação e é por isso que você é chamado cristão hoje. Você não pertence mais a si mesmo. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A lei não tem mais qualquer poder sobre você. O diabo foi desarmado. Provavelmente você já sabe que a questão do desarmamento nuclear é uma grande notícia hoje no mundo. Mas você tem consciência de que há alguém mais sinistro que já foi desarmado? A Bíblia diz que Deus desarmou principados e potestades. Sabemos por intermédio do livro de Efésios que a expressão principados e potestades se refere a Satanás e sua corte. Então o diabo já foi desarmado. Mas você sabe qual a arma que ele estava empunhando antes de seu desarmamento forçado? Vejamos o que a palavra de Deus diz acerca disso. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 14, 15. Com base no contexto do versículo, o diabo estava armado com o escrito de dívida que era contra nós. O que o escrito de dívida tinha de tão poderoso que foi preciso a morte de Jesus para anulá-lo? No Monte Sinai, Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. O escrito de dívida era, portanto, uma referência à lei que foi escrita pelo dedo de Deus. O diabo então se armou com a lei para acusar e condenar o homem. Agora leia isto cuidadosamente.
Deus não deu a lei na mão do diabo, e sim o diabo, sabendo que a lei era contra o homem, tomou vantagem disso e a tem usado contra o homem. Você foi redimido da maldição da lei. A lei sempre condena e mantém o homem longe de Deus. Por conseguinte, o diabo usa como arma para desviar ainda mais o homem de Deus. É por isso que quando Deus pregou a lei na cruz, ele fez do diabo e de todos os poderes das trevas um espetáculo público. Uma vez que a lei foi pregada na cruz de Jesus, Deus sabia que a lei não teria mais poder de condenar o homem, desde que ele cresce em Jesus. Portanto, quando você reconhece e crê em Jesus, que cumpriu plenamente a exigência da justiça da lei, o diabo não pode usar a lei para condená-lo cada vez que você cai. Ainda que ele use a lei e aponte seus pecados hoje, você pode apontar para a cruz de Jesus e rejeitar a condenação. Talvez você diga, ninguém pode apagar o escrito de Deus. Sim, você está certo. Nenhum homem pode, mas Deus pode. E Deus o fez de maneira justa. Meu amigo, você foi redimido da maldição da lei. O diabo e suas hostes foram desarmados. Aleluia! No entanto, se insistir em permanecer sob a lei, você está, na verdade, armando o diabo novamente. Deus crucificou a lei na cruz. Ele apagou as exigências da lei, tirando-a do caminho e desarmou o diabo. Mas quando você se submete ao sistema da lei da antiga aliança, está devolvendo aquela arma nas mãos do diabo. Todo ensinamento que diz, temos de manter a lei para sermos abençoados por Deus, está colocando a arma da lei de volta nas mãos do diabo. Em lugar de descansar no desarmamento de Deus, as pessoas estão rearmando e militarizando novamente os poderes das trevas. Quero enfatizar que a lei é santa, justa e boa. Por favor, não interprete erroneamente que estou afirmando o contrário. Mas apesar de a lei ser santa, justa e boa, ela não tem o poder de santificar você, justificá-lo e torná-lo bom. Veja bem, a lei foi concedida para expor suas fraquezas, seus pecados e sua incapacidade de ser santo, justo e bom. É como um espelho que reflete suas imperfeições, suas manchas e espinhas. Mas você não pode pegar o espelho e começar a esfregar o rosto nele para tirar suas manchas e espinhas, porque não é para isso que o espelho serve. Você precisa compreender que nenhum nível de obediência à lei pode fazer de você um santo. Somente o sangue de Jesus pode fazer isso. No entanto, a lei é santa. Ela não vem do diabo, ela vem do próprio Deus. A finalidade da lei. Deus concedeu a lei com uma finalidade. Por ela o mundo teria conhecimento do pecado e conheceria sua necessidade de ter um Salvador. Sem a lei não haveria pecado. Por exemplo, se não houvesse lei sobre o quão rápido você pudesse dirigir numa determinada rua, ou seja, se não houvesse limite de velocidade, o guarda de trânsito não poderia parar você e aplicar uma multa por excesso de velocidade. Não ter reconhecimento do pecado é o mesmo que não precisar de um Salvador. A lei foi dada para que o homem se voltasse para seu próprio fim, fazendo que em seu desespero ele visse sua necessidade de Jesus. Por causa da lei, nenhum homem pode dizer que não é um pecador, e nenhum homem pode dizer que não precisa de Jesus. Esta é a finalidade da lei. Ela não foi dada para fazer de você um justo, mas para evidenciar sua impiedade. O que o diabo tem feito é manter a lei martelando na cabeça das pessoas o tempo todo, de modo que elas se sintam constantemente condenadas e culpadas. O diabo é o mestre do legalismo.
que constantemente lhe faz lembrar o quão indigno você é. Ele é conhecido como o acusador dos irmãos. Aqui estão alguns de seus ataques mais comuns. E você ainda chama a si mesmo de cristão? Você é um hipócrita. Esqueça essa história de orar. Deus nunca vai ouvir suas orações. Olhe para a sua vida. Você ainda ousa pisar na igreja? Meu amigo, isso é mentira. Tudo mentira. O diabo está usando a lei para torná-lo consciente de toda a sua inferioridade. Mas por intermédio de Jesus Cristo, você não está mais sob a condenação da lei. O diabo foi desarmado pelo poder da cruz. Jesus, que não conheceu o pecado, foi condenado em seu lugar na cruz, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Você agora é feito justo, sem que as obras da lei constassem para isso. Então, quando você ouvir a voz do acusador condenando-o, lembre-se de que você é feito justiça de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Declare isso em voz alta. Vamos lá. Diga isso comigo 3 vezes e cada vez mais alto. Eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu sou a justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Justiça é um dom. Não é um prêmio que se alcança por perfeita obediência à lei. Você está vestido hoje não com sua própria justiça, pois isso seria autojustificação, mas sim com a justiça de Jesus Cristo. Deus vê você tão justo quanto o próprio Jesus. Somente a graça traz esperança. Somente a pregação radical da graça traz esperança aos crentes. Somente a obra terminada de Jesus pode nos trazer plenitude, completude e paz real. Algumas pessoas afirmam que a vida cristã é muito difícil. Meu amigo, ela não é difícil, ela é impossível. O único que pode vivê-la é o próprio Jesus, e Ele quer fazer isso em nós hoje. É por isso que ser cristão não tem a ver com os nossos próprios esforços para cumprir a lei de Moisés. Ela foi cumprida em nosso lugar. O preço por nossos pecados foi pago na cruz. Nossa parte hoje é acreditar em nosso Salvador e receber dele a abundância da graça e o dom da justiça. A vida cristã é uma vida de descanso em Cristo Jesus e em sua obra consumada. É tempo de descansar de nossos esforços próprios e desfrutar Jesus. O diabo odeia o evangelho da graça porque ele faz o crente reinar em vida. E quando você reina, o diabo não reina. Somente a obra consumada de Jesus pode nos trazer completude e paz.